Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu falo sobre a progressão geométrica, a famosa PG. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Hoje eu vou explicar então sobre a progressão geométrica, PG. Bom, a progressão geométrica, assim como a PA, progressão aritmética, é uma sequência, tá? É um tipo de sequência. Eu já expliquei um pouco sobre isso no vídeo da progressão aritmética, tá? Mas é o seguinte, sequência, quando a gente fala de sequência em matemática, a gente pode falar de uma sequência numérica, de uma sequência de nomes, uma sequência de cores, sequência de várias coisas, tá? A progressão geométrica e a progressão aritmética também são sequências numéricas, tá? E são sequências numéricas que obedecem uma determinada regra, ok? Bom, o que acontece então na progressão geométrica? Vou escrever aqui de forma genérica, tá? Eu vou representar aqui os termos dessa progressão geométrica por A1, A2, A3 e assim por diante, tá? Esses termos aqui, na verdade, são números, tá bom? É uma sequência numérica. O A1 corresponde ao primeiro termo, o A2 corresponde ao segundo termo, o A3 é o terceiro termo, o AN a gente fala que é o enésimo termo, tá? É só pra gente poder escrever isso de uma forma genérica, tá bom? Bom, e aí o que faz essa sequência ser uma PG, ser uma progressão geométrica? Cada termo vai ser igual ao termo anterior vezes uma razão. Então, vai ser sempre vezes o mesmo número. É isso que faz com que essa sequência seja uma PG, tá bom? Então, por exemplo, para vocês entenderem aqui, posso ter essa PG, olha, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Pode ser uma sequência infinita e pode ser uma sequência finita, tá? Nesse caso, cada termo tá sendo multiplicado por 2. Se eu fizer aqui 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, tá vendo que a gente sempre multiplica o mesmo número? Então, essa daqui seria uma PG de razão 2, tá bom? Esse Q, aqui na progressão geométrica, a gente chama a razão, representa a razão porque esse Q é de quociente, tá? Porque é o seguinte, se eu fizer o quociente entre um termo qualquer e o termo anterior, então, por exemplo, o A2 e o A1, lembra que quociente é o resultado da divisão, tá? Então, se eu dividir aqui o A2 pelo A1, o resultado vai ser justamente a razão. Então, ele é o quociente entre o termo e o termo anterior, tá bom? Por isso que a gente utiliza o que aqui. E aí, a gente pode ter vários tipos de PG, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou falar um pouquinho sobre a classificação. A PG pode ser crescente. Ela vai ser crescente quando a razão for um número maior que 1. Então, por exemplo, essa que eu acabei de colocar, né? 2, 4, 8, 16. Nesse caso, a nossa razão é 2. Então, é um número maior que 1, tá? E aí, ela vai ser uma PG crescente. Os valores vão sempre aumentando. A gente também pode ter uma PG decrescente. Quando que ela vai ser decrescente? Quando a razão for menor que 1, quando ela estiver entre 0 e 1, quando ela for um número maior que 0 e menor que 1. Então, por exemplo, essa PG aqui, ó, 20, 10, 5, 2,5. Nesse caso, a gente está dividindo por 2, não é? É como se eu estivesse multiplicando por meio. 1 sobre 2, ou 0,5, né? Aí, o que acontece? Vai sempre dividindo por 2. Então, a gente está multiplicando por uma razão, que é um número entre 0 e 1. Nesse caso, a gente obtém uma PG decrescente. A gente também pode ter uma PG constante, quando a razão for igual a 1, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, aqui 5, 5, 5, 5. Se eu multiplico por 1,
o valor não se altera, tá? Por isso que é uma PG constante. Posso ter também uma PG que a gente chama de alternada ou oscilante. Oscilante ou alternada, tá? Que é quando a razão é um número negativo, um número menor que zero. Porque o que acontece? Vamos supor aqui, o meu primeiro termo é 2 e vamos supor que a minha razão seja menos 2, tá? Um número negativo. O que vai acontecer aqui? Deixa eu só arrumar aqui. Menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 2 dá 8. 8 vezes menos 2, menos 16. Menos 16 vezes menos 2 dá 32. Olha o que vai acontecendo aqui. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo e assim por diante, tá? Então, é por isso que a gente chama de PG oscilante. Os valores vão se alternando, os sinais vão se alternando. E a gente pode ter uma PG que a gente fala que é quase nula. Que é quando a razão é zero, igual a zero. Então, meu primeiro termo, vamos supor que é 2. Aí eu vou multiplicar por zero. 2 vezes 0, 0. Vezes 0, 0. Vezes 0, 0. A partir do segundo termo, vai ser zero sempre, tá? Então, por que ela é quase nula? Porque o primeiro termo aqui não é zero. Se fosse zero, seria nula, tá bom? Mas a partir do segundo, vai ser sempre zero, porque eu tô multiplicando por zero, tá? Então, esses são os tipos de PG. Bom, beleza. Vamos falar agora sobre o termo geral da PG. O termo geral é assim, o exercício pode dar uma PG pra gente, e aí ele fala assim, determine o 25º termo da PG. Pra gente não precisar ficar encontrando um por um até chegar no 25º, a gente pode utilizar essa fórmula e já encontrar o 25º direto, tá? Vou mostrar aqui também de onde vem a fórmula, porque é bem tranquilinho para vocês entenderem. Eu vou usar essa representação genérica aqui do comecinho, tá? A1, A2, A3, AN. O primeiro termo, então, é o A1. O segundo termo é o A2, que a gente pode escrever como sendo A1 vezes a razão, ok? Se eu fizer A1 multiplicar pela razão, eu vou ter o A2. O A3, eu posso escrever como A2 vezes a razão, mas eu também posso escrever como sendo A1 vezes a razão de novo. Então, seria A1 vezes a razão elevado ao quadrado. O A4, A1 vezes a razão, vezes a razão, vezes a razão. Tá vendo? Se eu pego o A1 e multiplico pela razão 3 vezes, eu chego no A4, tá? Então, eu poderia escrever o A4 como sendo A1 vezes a razão elevado a 3. E daí, a gente obtém a forma genérica, que seria AN igual a A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Por que N menos 1? Porque é um a menos do termo que eu tô dizendo aqui. Ó, no A4, eu elevei o quê? A 3. No A3, eu elevei a 2. Então, é sempre um valor a menos. Qual que é um valor a menos que o N? N menos 1, tá? Então, é essa fórmula que a gente utiliza para encontrar um termo qualquer de uma PG, tá bom? Daqui a pouco eu faço um exemplo onde a gente vai utilizar essa fórmula. Outra fórmula importante é a da soma dos N primeiros termos. Então, aqui o exercício me pergunta qual é a soma dos 10 primeiros termos de tal PG? Para eu não precisar encontrar os 10 termos e somar um por um, a gente utiliza essa fórmula e aí a gente já obtém essa soma direto, tá? Vou colocar aqui direto essa fórmula. Então, é SN, que é soma dos N primeiros termos, igual a A1, que é o primeiro termo, vezes Q elevado a N, então a razão elevado a N, menos 1, não é N menos 1, tá? É Q elevado a N menos 1. Dividido por Q menos 1. Ok? Se a gente substituir aqui nessa fórmula os nossos valores, a gente vai conseguir encontrar a soma dos tantos termos que a gente quiser, tá bom? Daqui a pouco eu faço um exemplo utilizando essa fórmula. E aqui, a gente tem também a soma dos infinitos termos. Quando a gente fala de PG,
a gente também pode calcular a soma dos infinitos termos. Soma infinita. A gente só utiliza a soma infinita, a gente só consegue calcular a soma dos infinitos termos se a razão for o número entre 0 e 1, tá? Então, aqui, obrigatoriamente, a razão tem que ser um número entre 0 e 1. Se não for, não tem como calcular a soma dos infinitos termos, tá? A fórmula é o seguinte, gente. Eu vou explicar aqui bem por cima, tá? Ela se origina dessa fórmula de cima aqui dos n primeiros termos. Pensa assim, ó, quando eu tenho um número entre 0 e 1, o que acontece? Lembra que a gente viu anteriormente aqui, ó? Entre 0 e 1, a gente tem uma PG decrescente, tá? Então, os valores vão sempre diminuindo, por isso que a gente consegue calcular essa soma, porque como eles vão diminuindo, eles vão sempre se aproximando de um valor, tá? Seria o limite, né, da soma. Então, bom, beleza. A razão vai ser um número entre 0 e 1. Vamos supor que a razão seja meio, tá? Pensando nessa partezinha da fórmula, o que é elevado a n. Se eu elevo um número que é menor do que 1, entre 0 e 1, né? A um valor muito alto, soma dos infinitos termos. Então, se eu elevo aqui ao infinito, isso aqui vai dar um número muito pequeno. Pensa assim, ó, 1 meio elevado a 2 dá 1/4, já resulta num valor menor. 1 meio elevado a 3 dá 1/8. Tá vendo que conforme eu vou elevando aqui o meu expoente, o meu resultado vai ficando menor. Então, se eu elevo ao infinito, esse valor fica muito pequeno. Então, a gente diz assim, ó, vou pegar essa fórmula de cima aqui, tá? Isso aqui vai resultar num número muito pequeno. Então, a gente fala que ele tende a 0, tá? Se ele tende a 0, eu vou substituir aqui por 0. Então, vai ficar o seguinte, A1 vezes 0 menos 1 elevado a Q menos 1. 0 menos 1 é menos 1, então vai ficar menos A1 Q menos 1. Pra gente não deixar esse sinalzinho aqui, eu posso colocar ele aqui na parte de baixo. Então, ficaria assim, ó. A1 menos Q menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que A1 sobre 1 menos Q. Pronto, essa daqui é a fórmula da soma infinita. Soma dos infinitos termos é A1 sobre 1 menos a razão, tá? Se você ficou um pouco confuso com como eu cheguei nessa fórmula, não se preocupe, tá? Você não vai precisar fazer isso no exercício. Eu só mostrei aqui para vocês verem de onde vem, que na verdade ela vem da mesma fórmula aqui de cima, tá? Mas se você souber essa formulazinha aqui, já vai ser o suficiente para você conseguir resolver os exercícios, tá bom? Muito bem. Outra coisa importante são as propriedades. As propriedades da PG. Vou falar aqui de duas. Primeira propriedade. Vou utilizar um exemplo. Então, essa PG aqui, 2, 4, 8, 16, 32, vou usar como uma PG finita, tá? Se eu fizer o produto dos termos equidistantes dos extremos, equidistante significa que está a uma mesma distância. Equidistante dos extremos, a uma mesma distância dos extremos. Os extremos são o 2 e o 32, são os que estão nas pontas, tá? Se eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 32 dá 64. Aí eu vou multiplicar agora o segundo com o penúltimo. 4 vezes 16 dá 64. Esse do meio, tá vendo que ele sobrou, porque eu tenho um número ímpar de termos aqui, né? Faz ele com ele mesmo. Também dá 64. Então, sempre que eu fizer o produto de dois termos que sejam equidistantes dos extremos, vai resultar sempre no mesmo valor, tá bom? Isso é algo importante quando a gente pensa na PG. Pode ser útil pra gente resolver algum exercício por aí. E outra coisa que, na verdade, decorre dessa propriedade que eu falei agora, né? Quando eu tenho três termos consecutivos de uma PG, então, por exemplo, só aqui, ó, 2, 4 e 8. O termo do meio elevado ao quadrado é igual ao produto
dos dois termos, dos extremos aqui. Tá vendo? Ó, 4 ao quadrado é igual a 2 vezes 8, tá? De forma genérica, eu posso escrever assim, ó. Tenho 3 termos consecutivos, A, B e C. O B ao quadrado é igual a A vezes C, tá bom? Essa é uma propriedade muito importante. A gente utiliza demais, tá bom? Se eu tirar a raiz quadrada, né, passar esse pro outro lado aqui, B igual a raiz quadrada de A vezes C, vocês vão ver que o B, na verdade, ele é a média geométrica de A e C, tá? Se vocês lembram o que é a média geométrica, ele é a média geométrica de A e C, tá bom? Mas é isso aqui que vocês precisam lembrar, esta propriedade. Então, o termo do meio sempre vai ser, o termo do meio elevado ao quadrado, sempre vai ser igual ao produto dos outros dois, tá bom? Muito bem, vamos fazer alguns exemplos aqui para vocês poderem entender um pouco melhor. Primeiro exemplo. Determine o 10º termo de uma progressão geométrica cujo primeiro termo é 2 e a razão é 3. Muito bem, então a gente tem uma PG. O primeiro termo, que é o A1, é igual a 2, a razão é igual a 3. Então, só para vocês entenderem, seria isso aqui, ó. O primeiro termo é 2, aí eu vou multiplicando por 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. E assim por diante, tá bom? Seria essa PG aqui. Ele quer o 10º termo. Como ele quer o 10º termo, a gente pode utilizar aquela fórmula do termo geral. Então, como que é a fórmula mesmo? AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Como eu quero o 10º termo, então eu quero o A10. O que eu faço? Eu troco o N por 10. Então, aqui vai ficar A1 vezes Q elevado a 10 menos 1. Tá vendo? Troco o N por 10, porque eu quero o 10º termo. Aí, substitui as informações que a gente tem. O A1 é 2. O Q, que é a nossa razão, é 3. Aqui, 10 menos 1 vai ficar 9. Daí, a gente resolve. 3 elevado a 9ª potência faz primeiro a potência, tá? Não vamos multiplicar aqui o 2 pelo 3. 3 elevado a 9ª potência dá 19.683. E aí, a gente multiplica pelo 2, que vai dar 39.366. Pronto, esse é o 10º termo. A gente obteve ele aqui, ó, sem ter a necessidade de encontrar um por um, tá? Então, é o D. Beleza? Outro exemplo. Sabendo que uma PG tem A1 igual a 4 e razão Q igual a 2, determine a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão. Então, agora o A1 é 4 e a razão é 2. Então, seria isso daqui, ó. O primeiro termo é 4 e aí eu vou multiplicando por 2. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Assim por diante, tá? Essa é a nossa PG. Ele quer a soma dos 10 primeiros termos. Então, a gente vai usar agora a fórmula da soma. Tá vendo que não é uma soma infinita, ele quer a soma dos 10 primeiros termos. Então, é aquela primeira fórmula da soma que eu passei. Sn é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Eu quero a soma dos 10 primeiros termos, então eu vou trocar o N por 10. S10 igual a A1 vezes Q elevado a 10 menos 1, sobre Q menos 1. Substitui aqui o A1 e o Q. O A1 a gente sabe que é 4, o Q a gente sabe que é 2. E aí, gente, é só a gente resolver essa continha, tá? Faz primeira potência, tá bom? 2 elevado a 10ª potência é 1024. Então, vai ficar S10 igual a 4 vezes 1024 menos 1, dividido por 2 menos 1. Menos 1 já posso fazer, tá? 2 menos 1 é 1. Então, vai ser 4 vezes 1024 menos 1, 1023. Como tá sobre 1, nem preciso mais colocar, né? 4 vezes 1023 é 4.092. Então, esse é o valor da soma dos 10 primeiros termos desta
PG, tá bom? E o último exemplo. Determine a soma dos termos da PG infinita. Olha aí, uma PG infinita. Então, vamos lá. Agora é soma infinita, tá? Tenho aqui 27, 9, 3, 1. Qual que é a razão dessa PG? A gente vai precisar encontrar essa razão. Na dúvida, gente, é só fazer um termo dividido pelo anterior, tá? Ó, vou pegar 1 pelo 3 aqui, que tá facinho. 1/3. Essa vai ser a razão, tá? Estão vendo que aqui de um termo para outro, eu tô multiplicando por 1/3, tá? Então, o A1 é o 27, que é o primeiro termo, e a razão é 1/3. Bom, é uma PG infinita, tá vendo que a razão aqui, ó, é um número entre 0 e 1. Então, de fato, eu consigo calcular essa soma infinita. Então, a gente vai utilizar a formulazinha. Soma infinita é A1 sobre 1 menos Q. O A1 é 27. Aqui vai ficar 1 menos 1/3, ok? Faz primeiro 1 menos 1/3, tá bom? Vou ter que fazer um MMC aqui, tá? Deixa eu fazer bonitinho aqui pra vocês. 1 menos 1/3, coloco o 1 embaixo do 1, tiro o MMC. MMC aqui vai ser 3. Arrumo os numeradores, então vai ficar 3/3 menos 1/3, isso dá 2/3, tá bom? Então, a soma vai ser o A1, que é 27, dividido por 2/3. Como que eu faço essa conta? Pego o número de cima, que é o 27, e multiplico pelo inverso dessa fração, né? Lembram disso? 27 vezes 3/2, tá? Faz ali 27 vezes 3, que dá 81. Aí vai ficar 81 dividido por 2, que dá 40,5. Ok. Essa é a soma dos infinitos termos daquela PG, tá bom? E é isso, gente. Espero que tenha dado para entender. Façam exercícios agora, tá bom? Cada exercício vai abordar a PG aí de uma maneira diferente. Tudo que vocês precisam saber, eu falei aqui nesse vídeo, então todas as fórmulas que vocês vão utilizar estão aqui nesse vídeo. O que vai mudar agora é a abordagem do problema, é a interpretação do problema, é como vocês vão aplicar tudo isso no problema. E aí vocês só vão pegar o jeito fazendo exercício, tá? Então, quanto mais vocês fizerem, mais tranquilo vai ficando, tá bom? É isso, pessoal. Não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo, tá bom? Compartilhem aí com a galera para ajudar todo mundo. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.